Salve galera, tudo bem com vocês? Olha só, para quem não me conhece ainda, meu nome é Leonardo Arpini, eu sou professor de Direito Penal, de Processo Penal e de Legislação Penal Especial. E hoje eu estou aqui para iniciar os estudos com vocês sobre a matéria de processo penal. Assim como eu disse no vídeo passado sobre Direito Penal, aqui nós vamos fazer um estudo aprofundado de todo o processo penal, desde o inquérito policial até a parte recursal. Vão ser várias aulas que vão ser divididas em vários blocos, tanto de teoria como resolução de questões. E hoje eu estou aqui mais precisamente para dar o início a esse estudo do processo penal, para falar com você sobre inquérito policial e princípios da ação penal. E também iniciar alguma parte de ação penal para que nas outras aulas a gente possa aprofundar ainda mais esse tema e seguir na nossa caminhada do processo penal. Então vamos logo para o que interessa. Olha só, galera, nosso conteúdo de hoje está aqui então, ó. Vamos lá. Investigação penal e princípios da ação penal. O que acontece, galera? Primeira coisa, o que a gente tem que ter em mente? Aqui, deixa eu apagar. Olha só. O que a gente tem que ter em mente, galera? Primeira coisa, quando a gente fala sobre a investigação preliminar, a atividade de investigação judiciária, o que a gente tem? Nós temos pelo menos esses 3 meios à disposição que está aqui na tela para vocês. O inquérito policial, que está regido dos artigos 23, do artigo 4º ao artigo 23 do CPP, o termo circunstanciado da Lei 9.099, que está lá no artigo 69, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, e o procedimento investigatório criminal, que é regulado pela Resolução 181 de 2017 do CNMP, o chamado PIC, pessoal, que a gente chama no meio jurídico, no meio forense, como PIC, Procedimento Investigatório Criminal, que é de titularidade do membro do Ministério Público. Então, vamos dar início ao nosso estudo. Passada essa parte da introdução, vamos seguir aqui nos nossos slides. Olha só. Primeira coisa, galera, quais são as características do inquérito policial? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é um conceito sobre inquérito policial. Na verdade, nós temos aquele conceito de que o inquérito policial ele é um procedimento administrativo, inquisitorial, privativo da autoridade de polícia. E quando eu falo privativo da autoridade de polícia, a gente tem que entender que nesse caso se trata do delegado de polícia, aquela pessoa que tem a incumbência de gerir e instruir todo o inquérito policial, realizar todas as diligências para no final relatar esse inquérito, tá? Então, partindo desse conceito básico sobre o inquérito policial, a gente volta aqui para a lousa para ver as características. Olha só, a inquisitoriedade. O que quer dizer a inquisitoriedade, galera? Que está no artigo 14 do Código de Processo Penal. A inquisitoriedade nada mais diz de que o inquérito policial ele não contempla contraditório e ampla defesa. Não contempla contraditório e ampla defesa, galera. Na verdade, o que acontece? A gente tem uma ampla defesa aqui e um contraditório. Na verdade, a gente tem o contraditório mitigado. Nós temos o contraditório mitigado naquelas hipóteses em que nós temos um inquérito policial que, por exemplo, tem uma diligência de interceptação telefônica, na qual o delegado de polícia está realizando essa interceptação, o advogado ou o investigado não podem ter acesso a essa diligência que está em andamento e, posteriormente, eles vão poder se contrapor a essa diligência da interceptação telefônica. Então, nesse caso, nós chamamos de contraditório diferido. Esse é um exemplo para vocês. Obrigatoriedade. O que diz a obrigatoriedade? Galera, sempre que a autoridade policial ela tomar conhecimento de um fato criminoso, ela é obrigada a instaurar o inquérito policial. Tá? Aí nós temos também como forma de instauração do inquérito policial a requisição do ministro da Justiça e a representação da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada e nos crimes de ação penal privada, tá? Vamos seguir então. Terceira característica do inquérito policial, nós temos a indisponibilidade que está no artigo 17. O que quer dizer a indisponibilidade que está no artigo 17? A indisponibilidade ela também vale para a ação penal, mas o que acontece? Aqui na seara do inquérito policial, a indisponibilidade quer dizer o quê? Que o delegado de polícia ele não pode arquivar autos de inquérito policial.
Por mais que o delegado de polícia chegue ao final, realizou todas as diligências e lá no final ele não encontra autoria e não tem materialidade, ou o fato aparentemente criminoso está abarcado por uma excludente de licitude ou uma excludente de culpabilidade, nesse caso o delegado de polícia ele não pode pegar esses autos do inquérito policial e simplesmente arquivar na sua repartição. Ele tem que remeter ao judiciário para que o Ministério Público tome as devidas providências em face desse caderno inquisitorial. E é aí sim que a gente vai poder falar em arquivamento pela autoridade judiciária. Então isso quer dizer o quê? A autoridade de polícia, o delegado de polícia, ele não pode arquivar autos de inquérito policial, tá? Olha só, galera, a oficialidade. O que quer dizer a oficialidade? E aqui eu coloco para vocês, ó, atenção, a depender da condição do investigado, a autoridade oficial não é o delegado de polícia. Na verdade, o que acontece? A oficialidade quer dizer o quê? O órgão incumbido de gerir a investigação preliminar aqui, a investigação policial, é um órgão oficial do Estado, é pelo delegado de polícia, mas, como eu coloquei aqui, atenção, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, um membro do Ministério Público que é investigado pela prática de determinada infração penal, ou eu tenho, por exemplo, um magistrado que também está sendo investigado pela prática de um crime. Nesse caso, nós não vamos ter o delegado de polícia gerindo esse inquérito policial, nós não vamos ter a figura do delegado de polícia gerindo a investigação em si. Na verdade, o que nós temos? No âmbito do Ministério Público, essa investigação ela vai ser de atribuição do Procurador-Geral de Justiça. E, caso o investigado seja um magistrado, um membro do Poder Judiciário, no caso o juiz de direito, nós teremos a investigação a cargo de um representante do órgão de cúpula de qual tribunal esse juiz está vinculado, tá? Então, por isso que nós temos que ter isso em mente sobre essa atenção e sobre essas duas autoridades que não têm a investigação gerida pelo delegado de polícia. Olha só, a dispensabilidade. O que quer dizer a dispensabilidade? Aqui eu pego o artigo 46, parágrafo 1º do CPP para vocês. A dispensabilidade, galera, nada mais é do que o seguinte: o membro do MP, que por força do artigo 129, inciso 1º da Constituição, é o dominus litis da ação penal, se ele tiver outros elementos de prova, ele não necessita do inquérito policial para ofertar uma denúncia. Ou seja, tendo outros elementos que embasam a prática de determinada infração penal, ele pode oferecer denúncia sem que ele necessite do inquérito policial. O exemplo, o procedimento investigatório criminal que eu falei para vocês, o PIC. Se, por exemplo, um membro do Ministério Público instaura o PIC e ali ele conhece de materialidade e autoria da suposta prática de determinado crime, ele não vai precisar de uma investigação paralela ao PIC para que ele possa ofertar a denúncia com base nesse inquérito policial. Não, ele pode fazer com base somente nesse PIC ou com qualquer outros elementos. Por exemplo, se não me falha a memória, o artigo 242, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, ele fala que quando, por exemplo, o magistrado tiver verificado na causa indícios de suposto crime de abandono material praticado no âmbito do processo civil envolvendo questão familiar, ele vai remeter cópias desses autos ao Ministério Público para que o Ministério Público tome as providências em decorrência da suposta prática desse crime. E aí o que acontece? Ele não está sendo amparado por um inquérito policial, mas sim por cópias de um processo judicial. Tá, galera? É a mesma coisa que a gente tivesse, por exemplo, uma ação civil de guarda de menor, e aí nessa ação ficasse evidenciado por diligência de assistente social de que o suposto incapaz ou a criança, ele sofria abusos por um dos pais, ou a mãe, ou o pai. Nesse caso, havendo esses indícios, esses apontamentos de que haveria o suposto crime de estupro ou qualquer outro crime envolvendo a dignidade sexual desse menor, vai ser extraído cópias desse processo remetido ao membro do MP para que o membro do MP, se tiver elementos suficientes de autoria e materialidade ali, possa oferecer denúncia contra o suposto autor desse fato. Tá, galera? Isso que quer dizer a dispensabilidade. Escrito, o que quer dizer? Galera, o escrito aqui ele é autoexplicativo, está no artigo 9º do Código de Processo Penal, e todas as diligências feitas no curso do inquérito policial, elas devem ser reduzidas a termo. Nós não podemos ter nada na oralidade, claro, na questão da oralidade aqui a gente não vai levar em conta, por exemplo, a oitiva do suspeito, o interrogatório do suspeito realizado na delegacia, a oitiva de testemunhas do fato e etc. Mas o que eu estou querendo dizer, todos os atos e diligências realizados, por exemplo, um auto de reconhecimento de pessoa por fotografia,
o laudo de constatação de substância entorpecente, tudo isso tem que ser escrito, tem que ser reduzido a termo para instruir o inquérito policial. A outra característica dele, ele é sigiloso, conforme o artigo 20 do CPP. Galera, olha só, quando eu estou falando sobre a característica de sigilo do inquérito policial, a gente sabe que esse sigilo, entre aspas, ele é mitigado por força da súmula vinculante número 14. O que a súmula vinculante número 14 do Supremo diz? Ela fala que é facultado ao advogado examinar autos de inquérito policial em qualquer repartição, mesmo que esses autos estejam conclusos à autoridade policial. A única coisa que o advogado não pode ter acesso no curso desse inquérito são as diligências que ainda estão em andamento, como, por exemplo, é o caso que eu falei ali no começo da nossa aula sobre a interceptação telefônica. O advogado, no caso, ele não vai poder ter acesso à interceptação telefônica enquanto essa diligência está sendo executada, porque senão nós estaríamos aqui diante de uma ineficácia da medida que foi tomada, que é a interceptação telefônica. Então, o sigilo, ele não se aplica por força da súmula vinculante número 14. Não se aplica ao advogado, como eu disse, que pode examinar os autos de inquérito, mesmo que ele não tenha procuração nos autos, tá? Olha só, vamos seguindo no nosso estudo, galera. Isso tudo são as características do inquérito policial. Seguindo, o que nós temos aqui, ó? Os prazos para a conclusão do inquérito policial. No artigo 10 do Código de Processo Penal, a gente tem a regra sobre o inquérito policial para apuração de infrações penais. O que nós temos? 10 dias quando o indivíduo estiver preso e 30 dias quando o indivíduo estiver solto. Esse prazo, galera, a gente tem que saber que ele pode ser prorrogado. E aí, o que vai acontecer? Conforme o artigo 10, parágrafo 3º do CPP, há a prorrogação desse prazo. Aí vai ter a representação do delegado de polícia, vai ter o parecer do membro do MP e aí a conclusão por parte do magistrado. Aí o que a gente tem que ter? A gente tem que saber também, isso aqui é uma questão de curiosidade, pelo menos no que diz respeito aqui ao inquérito policial militar, por exemplo. Olha só, galera, primeira coisa, o inquérito policial que apura crime contra a economia popular, ele tem um prazo fixo de 10 dias, estando o investigado preso ou solto. Por exemplo, na lei de drogas, quais são os prazos previstos para o inquérito policial? É 30 dias se o réu estiver preso e 90 dias se o réu estiver solto. Olha só, o inquérito policial militar, galera, o prazo é de 20 dias para o indiciado preso e 40 dias para o indiciado solto, podendo, nesse último caso, ser prorrogado por mais 20 dias. E aí nós temos aqui o inquérito policial federal, que diz o quê? 15 dias estando o indiciado preso, podendo ser prorrogado por mais 15. Esses são os prazos que a gente precisa saber para poder resolver qualquer questão de inquérito policial, tá? Agora, olha só, continuando, o que nós temos aqui no final do inquérito policial? O indiciamento e o relatório. O que quer dizer o indiciamento do indivíduo no inquérito policial? Isso é um ato que é privativo do delegado de polícia, como eu falei para vocês aqui, ó, ato formal da autoridade policial. E quando eu falo autoridade policial, leia-se o delegado de polícia, galera, tá? O que vai acontecer? Esse indiciamento é o momento que a autoridade ela faz o pregressamento da vida do indivíduo. E aqui nós também temos, por força doutrinária, tá? As pessoas que não podem ser indiciadas no inquérito policial. Nós temos o presidente da República. Olha só, a maioria da doutrina diz que o presidente da República ele não pode ser indiciado em autos de inquérito policial. Mas vocês lembram o que aconteceu com o Michel Temer no ano passado? O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o indiciamento do ex-presidente Michel Temer no escândalo envolvendo o Porto de Santos em supostos crimes de corrupção. Nesse caso, houve autorização por parte do STF para que houvesse o indiciamento de um ex-presidente da República, tá? Como eu falei para vocês, ó, ministro Barroso autorizou o indiciamento do ex-presidente Michel Temer nos autos do inquérito que investiga crime realizado no Porto de Santos. Aí nós temos aqui os menores de 18 anos, que também não podem ser indiciados, os detentores de imunidade diplomática, membros do Ministério Público e magistrados. Vocês lembram o que eu falei para vocês sobre o membro do Ministério Público e o magistrado? É aquela investigação que não é realizada pelo delegado de polícia, mas sim pelo membro
o membro de cúpula do Tribunal de Justiça no qual o magistrado está vinculado e o chefe do Ministério Público no âmbito estadual. Aí a gente também pode ter o procurador regional da República quando a gente está falando no âmbito federal. E aí a gente parte para o relatório, galera. O relatório é o último ato e é o ato que dá encerramento ao inquérito policial. Ou seja, ele está formalizando o encerramento do inquérito. Ele elabora uma síntese de todas as diligências que foram realizadas no curso para poder imputar supostamente autoria e materialidade contra um determinado agente pela prática daquela suposta infração penal. E aí o que acontece com esse inquérito policial? O que acontece com esse inquérito, galera? Esse inquérito relatado, ele é remetido ao Poder Judiciário. No Poder Judiciário esse inquérito vai ser distribuído e ele vai ser remetido ao Ministério Público para que o membro do Ministério Público tome alguma providência. E aí eu já vou falar das providências para vocês, mas primeiro nós vamos terminar o termo circunstanciado, que também é uma forma de investigação policial. O que acontece? O termo circunstanciado, que está na Lei 9.099, que é a Lei do GCRIM, ele está ali no artigo 69 e o termo circunstanciado, ele se ocupa da investigação de quais fatos? Galera, o que acontece? O termo circunstanciado é aquele procedimento policial que ele é utilizado para apuração de infrações penais de menor potencial ofensivo e as contravenções penais. Quais são as infrações penais de menor potencial ofensivo? São aquelas que estão no artigo 61 da Lei do Juizado Especial Criminal, aquelas que dizem que infração penal de menor potencial ofensivo não pode ter pena privativa de liberdade superior a 2 anos. A pena tem que ser inferior ou igual a 2 anos. Aí nós estamos, acumulado ou não com multa, e aí sim nós estamos falando da infração penal de menor potencial ofensivo. Olha só, além do artigo 69 da Lei do GCRIM, que eu falei para vocês, o artigo 61, que é a competência para apurar infrações penais de menor potencial ofensivo e as contravenções, nós temos dois afastamentos expressos da utilização do termo circunstanciado. Vocês lembram quando eu falei para vocês sobre a Lei Maria da Penha nos vídeos passados? Vocês podem consultar ao final desse vídeo aqui, que vai aparecer o vídeo de Maria da Penha para vocês. O que eu falei lá? O artigo 41 da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha que tutela a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela afastou expressamente a utilização de termo circunstanciado para apuração de infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês para recapitular já o que foi dito na aula passada. Se, por exemplo, eu tenho um crime de ameaça realizado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher ou um crime de lesão corporal, por se tratarem de infrações penais de menor potencial ofensivo, que são aquelas que têm pena privativa de liberdade igual ou inferior a 2 anos, cumulado ou não com multa, eu tecnicamente teria que instaurar um termo circunstanciado para apurar essas infrações penais. Agora, por afastamento expresso por força do artigo 41 da Lei Maria da Penha, nós temos que investigar as infrações penais praticadas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher por inquérito policial e não por termo circunstanciado. Outra exceção que nós temos, que é o afastamento do termo circunstanciado, está no artigo 291, parágrafo 1º do CTB, que são as hipóteses de quando o indivíduo pratica lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando, por exemplo, tendo embriaguez no volante, quando o indivíduo ele pratica o fato em racha, ou também quando o indivíduo pratica esse fato, essa lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com uma velocidade superior a 50 km do permitido para a via. Essas são as 3 hipóteses previstas lá no artigo 291, parágrafo 1º, que afastam a utilização do termo circunstanciado no CTB, fazendo com que, por força do artigo 291, parágrafo 2º do CTB, nós tenhamos essa investigação por inquérito policial. Olha aqui, galera, como eu falei para vocês, ó, o CTB tratou de afastar expressamente o uso do TC. E aí o que eu disse para vocês? Ó, 291, parágrafo 1º, lesão corporal culposa praticada sob a influência de álcool, participando de racha e transitando em velocidade superior à máxima permitida para via em 50 km. E aí esse afastamento, corroborado com o artigo 291, parágrafo 2º, faz com que essas infrações devem ser apuradas mediante inquérito policial. Aqui a gente encerra essa parte de investigação preliminar e nós vamos para a formação da opinio delicti. O que acontece? O que quer dizer a formação da opinio delicti? Galera, como eu disse para vocês, o membro do Ministério Público, tendo o inquérito policial em mãos, ele vai poder tomar 3 caminhos, três nortes ele vai ter, digamos assim. Primeira coisa, havendo
indícios suficientes de autoria ou participação e provas da materialidade, o membro do MP é obrigado a ofertar a denúncia, tá? Agora, se ele não tiver elementos de autoria e provas da materialidade, ele pode requerer o arquivamento desse inquérito policial. E se verificado nesse inquérito policial que é necessário uma diligência essencial para o oferecimento da denúncia, com base no artigo 16 do CPP, ele pede essa diligência para a autoridade de polícia. O que acontece? O Código de Processo Penal disciplina da seguinte forma, que o membro do Ministério Público ele vai pedir essa diligência para a autoridade policial, os autos do inquérito vão ser remetidos à autoridade policial para que a autoridade policial realize essa diligência. Hoje, galera, no serviço forense já funciona de uma forma diferente. O membro do MP, ele requisita a diligência e a autoridade policial tem cópias desse inquérito na delegacia, na repartição policial. E aí ela faz essa diligência e depois remete para o Ministério Público, a diligência realizada. Vou dar um exemplo para vocês. Se eventualmente em um inquérito policial se verifica, o membro do MP acaba verificando que era necessário a oitiva de uma testemunha que estava identificada no inquérito policial, mas ela acabou não sendo ouvida. E aí, naquele momento, nós não tínhamos tantos elementos, nós não tínhamos a certeza daquela prática delitiva. E aí, naquele momento, o membro do MP pensou, eu preciso ouvir essa testemunha para que eu tenha certeza se eu posso efetuar a denúncia ou não, a depender do que vier no depoimento dessa testemunha. E aí o membro do MP solicita essa diligência, ouvindo essa testemunha, e essa testemunha corroborando com o que já tinha no inquérito policial sendo suficiente para ofertar a denúncia, o MP deve oferecer a denúncia. O MP deve oferecer a denúncia, porque aí a gente vai entrar depois nos princípios da ação penal, que eu vou explicar para vocês, que tem um princípio que se chama o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, tá? Então, o que acontece? São essas 3 medidas que o membro do Ministério Público pode tomar. Oferecer denúncia, pedir o arquivamento e requisitar diligências essenciais para o oferecimento da denúncia. Então, olha só, o membro do MP, com os autos de IP em mão, tomará das seguintes providências. Verificando que há provas de materialidade, indícios suficientes de autoria ou participação, deverá oferecer denúncia. Tá? Agora, o que acontece? Na letra B, poderá requerer o arquivamento nos termos do artigo 18. Quando o membro do MP ele requer o arquivamento com base no artigo 18 do CPP, a gente está falando o seguinte, a decisão que arquiva o inquérito policial não faz coisa julgada material, ou seja, ela faz coisa julgada formal. Se sobrevierem novas provas, mas essa prova ela tem que ser substancialmente inovadora, antes do término do período de extinção da punibilidade daquele crime, o membro do MP pode oferecer denúncia. Por exemplo, galera, olha só, eu tenho um inquérito policial que está apurando um furto. Nesse momento, o delegado de polícia não conseguiu descobrir a autoria desse furto e remeteu os autos do inquérito policial ao judiciário, foi para o MP, o membro do MP verificou que não tinha autoria. Nesse caso, nós pediríamos o arquivamento do inquérito policial por não ter autoria dessa prática criminal. Aí o que acontece? A gente faz esse arquivamento no tocante ao artigo 18 do Código de Processo Penal, fazendo com que, caso venham novas provas substancialmente inovadoras, possa se abrir a oportunidade para oferecer denúncia enquanto não for extinta a punibilidade desse crime de furto. Então, o que acontece? Se vier uma diligência dizendo, olha, o indivíduo que praticou aquele furto foi o fulaninho de tal, nesse caso, tendo certeza de que aquele indivíduo foi o autor daquele furto, já tendo a materialidade, abre-se a possibilidade de oferecer denúncia. Por isso que a decisão que arquiva autos de inquérito policial, em regra, faz coisa julgada formal. Eu vou mostrar para vocês as exceções, que são as coisas julgadas materiais, que aí, por exemplo, o inquérito policial fundado em excludente de ilicitude, mas há de ter a comprovação insofismável de que sim, o fato supostamente investigado foi praticado sob o palio de uma excludente de ilicitude. Então, olha só, como eu disse, ó, caso não se verifique a presença de justa causa por postura da ação penal, a súmula 524 do STJ, a decisão que arquiva é irrecorrível, tá, galera? Também, ó, para a doutrina majoritária, o arquivamento de inquérito policial baseado em inexistência material do fato, extinção da punibilidade e a tipicidade excludente de estudo produzem coisa julgada material, que é aquilo que eu falei para vocês, que não há a possibilidade de reabrir esse inquérito policial. Aqui, ó, a terceira diligência, o retorno dos autos à delegacia de polícia para a realização das diligências indispensáveis à propositura da ação penal, o artigo 16 do CPP. E aí, o que acontece? Olha só, galera, eu vou falar do artigo 28 do CPP para vocês. Galera, se, por exemplo, o membro do MP está com esse inquérito policial na mão, ele, analisando os autos, entende que é o caso de arquivamento.
Tudo bem, ele vai pedir o arquivamento desse inquérito policial, ele vai requerer o arquivamento desse inquérito policial. Feita a promoção de arquivamento e o magistrado discordando desse pedido de arquivamento, dessa requisição, essa promoção de arquivamento do membro do Ministério Público, ele pode aplicar o artigo 28 do Código de Processo Penal. E o que dispõe o artigo 28 do Código de Processo Penal? Ele diz o seguinte: caso o magistrado rejeite o pedido de arquivamento do membro do MP, ele vai encaminhar os autos ao Procurador-Geral de Justiça para que esse faça 3 coisas. Primeira delas, claro, alternativamente, ele mesmo, Procurador-Geral de Justiça, ofereça a denúncia, ele, Procurador-Geral de Justiça, insista no arquivamento e aí o magistrado está vinculado a essa decisão do PGJ, ou ele nomeie outro promotor de justiça para oferecer denúncia. E esse promotor de justiça que é nomeado para oferecer denúncia, ele vai atuar como longa-manos do PGJ. Para oferecimento de denúncia, ele vai tecnicamente estar, entre aspas, subordinado a oferecer essa denúncia, mas nada impede que esse membro do Ministério Público, que atuou como longa-manos do PGJ, durante a instrução processual, possa vir a pedir a absolvição daquele indivíduo ao final da ação penal. Essas são as hipóteses, essas são as 3 hipóteses que são tomadas com a aplicação do artigo 28 do CPP por parte do magistrado. Tá, galera? Formada a opinio delicti, aí a gente pode iniciar a ação penal, galera. Então, olha só. A ação penal, o que acontece? É o direito subjetivo público de exigir do Estado juiz a aplicação da lei penal a um fato concreto. Quem que é o titular da ação penal? Galera, o titular da ação penal, em regra, é o Ministério Público. Tanto a ação penal pública incondicionada, como a ação penal pública condicionada à representação, com base no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. Desculpem, da Constituição Federal. Tá? Então, o que acontece? Nesse caso, o membro do Ministério Público é o titular da ação. E aí nós temos a ação penal privada, que compete ao ofendido a titularidade dessa ação. Nós temos também a ação penal privada subsidiária da pública, que é quando, por exemplo, o membro do Ministério Público, num caso de investigação ou de oferecimento de denúncia de um crime de ação penal pública incondicionada, se mantém inerte, abrindo-se aí o prazo para que o ofendido ofereça denúncia contra aquele indivíduo. Mas eu vou explicar para vocês tudo com calma, seguindo aqui o nosso cronograma. Então, olha só, como eu disse para vocês, a ação penal pública, o titular é o membro do Ministério Público, tá? Por força do artigo 129, inciso 1º da CF. E aí o que diz, ó? A incondicionada, a ação é de titularidade do MP porque independe da autorização de terceiros para ser processada. E aqui nós temos a ação penal pública condicionada, que é de titularidade do MP, mas ela só pode ser juizada quando ela for autorizada por um terceiro. Galera, o crime de ameaça, por exemplo. O crime de ameaça é um crime, se praticado no âmbito de violência doméstica e familiar, ele depende de representação. Aí o que eu digo para vocês? Por exemplo, a vítima de um crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, vítima de uma ameaça, tá? Ela representa contra o autor do fato. Nesse caso, nós temos uma condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, que é a representação da vítima. E aqui quero deixar bem claro para vocês, a representação, galera, ela não dispõe de maiores rigores, ela não tem um formalismo essencial. A representação ela pode ser simplesmente reduzida a termo pela autoridade policial que atende essa vítima na delegacia de polícia e que toma dela o interesse em representar contra o autor daquele fato. E a representação ela também pode ser realizada por procurador com poderes especiais. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês? Na ação penal pública incondicionada, a titularidade e o exercício da ação penal independe da autorização de terceiros, diferente do que acontece na ação penal pública condicionada, em que o membro do MP só vai poder oferecer denúncia caso ele tenha sido autorizado pelo terceiro. No meu exemplo, se a vítima da ameaça ela autoriza um membro do MP a oferecer denúncia, o membro do MP pode oferecer denúncia, mas o membro do MP não fica vinculado à representação da vítima. Se ele entender que não é o caso de oferecimento de denúncia, ele não vai precisar oferecer a denúncia. Mas é o que eu estou mostrando para vocês, nós temos essa condição de procedibilidade para essa natureza de ação penal, que é a representação. E a representação, galera, ela é retratável até o oferecimento da denúncia, até o recebimento da denúncia. Depois de oferecida e recebida a denúncia, no artigo 25 do Código de Processo Penal, nós não temos mais como nos retratar da representação, tá? Então, o que acontece? Olha só, galera, como eu disse para vocês, ó, é retratável até o oferecimento da denúncia, tá? Não no recebimento. Olha só, retratável até o oferecimento, depois de oferecida a denúncia, não há mais como se retratar dessa representação. E aí, a ação penal vai seguir normalmente.
Aí eu tenho a ação penal privada, que eu disse para vocês que o titular é o ofendido ou o CAD. Quem que é o CAD? É o cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Tá, galera? Nessa ordem, obrigatoriamente, caso o ofendido não possa efetuar ou não possa oferecer a ação penal privada porque tenha falecido, por exemplo. Olha só, nós temos a ação penal personalíssima do crime do artigo 236, que é aquela que, se o único titular para oferecer essa queixa-crime é o ofendido, é o querelante. E nesse caso, se essa pessoa vier a falecer, nós não temos como falar na utilização do CAD para a propositura dessa ação penal personalíssima. Essa ação penal personalíssima, caso o indivíduo venha a falecer, nós teríamos a extinção da punibilidade do agente. Aí, por fim, galera, olha só o que é interessante aqui na classificação das ações penais, a ação penal privada subsidiária da pública. Galera, olha só. Galera, a ação penal privada subsidiária da pública é quando o membro do Ministério Público ele fica inerte no prazo para denúncia. Qual é o prazo para denúncia? O prazo está lá no artigo 46 do Código de Processo Penal, como regra geral, 5 dias para réu preso e 15 dias para réu solto. Ou seja, se o membro do MP ficar inerte durante esse período de tempo, abre-se para a vítima a faculdade de oferecer ação penal privada subsidiária da pública, tá? Mas o que acontece? A gente não pode confundir, por exemplo, promoção de arquivamento com inércia, porque nesse caso não houve inércia do membro do MP. Houve uma promoção de arquivamento no qual o membro do Ministério Público entendeu que naquele caso não se tratava de um fato que trazia à baila o oferecimento de denúncia, e sim a promoção de arquivamento. Então, nesse caso, nós não podemos falar da ação penal privada subsidiária da pública, tá? Olha só, aí nós temos a disposição do artigo 29 do CPP, que é o que o membro do Ministério Público pode fazer caso tenha sido oferecida a ação penal privada subsidiária da pública em decorrência da sua inércia. E aí o membro do MP pode fazer o quê? Olha só, repudiar a queixa e oferecer denúncia substitutiva, aditar a queixa, reassumir a titularidade se o querelante for inerte e interpor recurso. Essa aqui, galera, olha só, pessoal, é humanamente impossível pelo que a gente tem hoje. Falando na prática, pessoal, não vamos sair um pouco da teoria. Na teoria, os prazos de 5 dias, quando a gente está tratando de réu preso, eles são absolutamente cumpridos. Isso sem sombra de dúvidas. Assim como acontece, por exemplo, na disposição especial da lei de tóxicos. Lá, a denúncia para réu preso são 10 dias. Então, o que acontece? No caso de réu solto, é muito complicado oferecer a denúncia nesse prazo de 15 dias. Claro, é porque há uma gama muito grande de inquérito policial, há uma gama muito grande de criminalidade por conta do nível de criminalidade que o Brasil veio sofrendo nos últimos tempos. Claro que hoje, com todas as medidas que já foram tomadas, a gente vê que houve uma queda no número de criminalidade, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que, na prática, é muito comum que o membro do MP não consiga oferecer a denúncia no prazo de 15 dias quando o réu estiver solto. Mas não quer dizer que isso seja um problema para o Ministério Público, muito pelo contrário, porque, como eu disse para vocês, havendo um excesso de trabalho, fica muito complicado cumprir esse prazo, mas aí abre-se a possibilidade para a vítima oferecer essa queixa, tá? Então, isso é o interessante, galera. Olha só. A ação penal pública e a ação penal privada, aqui os princípios que eu falei para vocês. Então, o primeiro deles da ação penal pública é o princípio da obrigatoriedade e o princípio da legalidade. Está no artigo 24 do CPP. E aqui também a gente tem que levar em conta o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, que é o quê? Preenchidos os requisitos legais, havendo justa causa para o oferecimento da denúncia, vai ser, dever do membro do Ministério Público oferecer a denúncia. Mas aí nós temos, por exemplo, nós temos uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade, nós temos o princípio da obrigatoriedade regrada, tá? Então, o que acontece? O princípio da oportunidade regrada, galera, o que acontece? Nós temos as exceções do artigo 76 da Lei do Juizado Especial Criminal, quando eu estou falando da transação penal, e eu tenho o Instituto da Colaboração Premiada do artigo 4º, parágrafo 4º da Lei de Organização Criminosa. O que é essa colaboração premiada do artigo 4º, parágrafo 4º. Essa colaboração premiada do artigo 4º, parágrafo 4º, é o que a doutrina denomina de ponte de diamante. O que quer dizer? Quando o indivíduo ele não for o líder da organização criminosa e ele for o primeiro a prestar a colaboração, a colaborar,
o membro do Ministério Público pode deixar de oferecer denúncia. E aí nós entramos nessa questão do princípio da oportunidade regrada, porque nós temos uma exceção ao princípio da obrigatoriedade no oferecimento da denúncia. Tá? Essa é a questão da oportunidade regrada, assim como a transação penal no Instituto da Lei 9.099 do GCRIM. Oficialidade, o órgão encarregado da ação penal pública é o oficial do Estado. A intranscendência, ela só pode ser ajuizada em face dos supostos sujeitos ativos da infração. Princípio da indivisibilidade ou divisibilidade. Galera, olha só, aqui vigora para nós o princípio da indivisibilidade, ou seja, havendo indício contra todos os indivíduos, o Ministério Público deve denunciar a todos. Agora, o princípio da divisibilidade é uma construção tomada pelos tribunais superiores, no que diz respeito ao seguinte: a gente tem indícios contra determinado indivíduo, a gente denuncia somente esse indivíduo. Se a gente não tem indícios contra outro indivíduo, a gente não denuncia o outro indivíduo. Mas, na verdade, assim, ó, quase 95% dos concursos, ou quase 99%, quase 100% aí, estão gabaritando indivisibilidade como princípio da ação penal e não a divisibilidade que é o adotado pelos tribunais superiores. Então, se você for prestar a prova, seja para qual carreira for, qual for a carreira jurídica que você está procurando, a princípio, e o que vem acontecendo nos concursos é o gabarito da indivisibilidade e não da divisibilidade, conceito tomado pelos tribunais. Tá, galera? Aí a gente entra nos princípios da ação penal privada. Quais são os princípios da ação penal privada que são opostos aos princípios da ação penal pública? Primeira coisa, nós temos o princípio da oportunidade ou discricionalidade, que quer dizer o quê? É o oposto da obrigatoriedade, né, galera? O indivíduo aqui ele tem a faculdade de propor ação penal privada ou não. A disponibilidade, o ofendido ele pode a qualquer tempo desistir da ação penal através da preempção ou do perdão aceito. A intranscendência ela é igual à ação penal pública e aqui vigora o princípio da indivisibilidade porque aqui o artigo 48 do CPP diz o seguinte: a ação ela deve ser juizada contra todos os agentes conhecidos e o MP ele deve zelar pela indivisibilidade, tá? O que acontece? Vamos seguir aqui, ó. Passado essa parte da ação penal, saindo lá do inquérito policial, tomadas as providências pelo membro do Ministério Público, chegando no momento da ação penal, a gente entra na denúncia. Galera, olha só, o que é a denúncia? A denúncia nada mais é do que a peça acusatória ou a exordial acusatória que dá início à ação penal. É ali onde o membro do Ministério Público, com base no artigo 41 do CPP e com base no artigo 46, onde tem o prazo e onde tem as formas de descrição da denúncia no artigo 41, dizendo que a denúncia ela deve apresentar a individualização das condutas de todos os agentes, ela tem que descrever de forma mais pormenorizada possível a conduta de como foi praticado aquele fato e, se possível, o rol de testemunhas. O que acontece? Se não for preenchido esses requisitos do artigo 41, a denúncia ela é considerada inepta e aí a gente tem a figura da rejeição da denúncia do artigo 395, inciso 1º do CPP. Olha só. É a petição inicial nos crimes de ação pública, como eu disse, artigo 41 do CPP e o 309 do CPC, que fala os requisitos da petição inicial. Mas nós temos também o artigo 46 do CPP, que fala do prazo, que eu disse para vocês, 5 dias para réu preso e 10 dias para réu solto, tá, galera? E aí, o que eu falei para vocês? Conter a exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias, conforme o artigo 41. É requisito mais importante sob pena de inépcia. Aí a inépcia, como eu disse, 395, tá? 395.1, que é uma das causas de rejeição da denúncia. Aí o que acontece? Deve ser a mais clara possível a individualização das condutas narrando elementares do crime, majorantes e qualificadoras. Aí o que acontece? Vamos para o crime tentado. No crime tentado a gente tem aquela partícula que é uma norma de extensão para poder demonstrar que aquele crime foi tentado. E aí o que a gente vai descrever? Nós vamos descrever quais foram as circunstâncias alheias à vontade do agente que o impediram de consumar aquela infração penal. E aí nós vamos ter o que na parte dispositiva da denúncia? Nós vamos ter, por exemplo, assim agindo incorreu o indivíduo nas sanções do artigo 155, nas sanções do artigo 155, caput, acumulado com o artigo 14, inciso 2. Estou descrevendo um furto tentado.
essa partícula e essa norma de extensão que faz definir a tentativa. Mas, claro, dentro da estrutura da denúncia, o fato delituoso deve mostrar quais foram as circunstâncias alheias à vontade do agente que o impediram de consumar aquela infração penal. Olha só, concurso de pessoas também do artigo 29, que isso vai ser tema das nossas próximas aulas. Como eu disse para vocês, deve ser narrado de forma individualizada a conduta de cada um dos acusados, porque a gente não pode ter denúncia genérica, pessoal, porque também isso gera inépcia. No crime culposo, a gente tem que ter em mente que nós temos que descrever qual foi a modalidade culposa que o agente incorreu. Galera, se eu estou descrevendo, por exemplo, uma denúncia em que o agente agiu com imprudência, eu vou descrever qual foi a forma de imprudência que ele teve durante aquela prática delitiva. Eu tenho que descrever essa forma da modalidade culposa, assim como a negligência, como a imperícia. Eu tenho que fazer essa descrição sob pena de inépcia. Também é vedado denúncia alternativa, por exemplo, crime 1 ou crime 2. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, galera. Se, por exemplo, eu tenho um inquérito policial que não está muito bem descrito e eu não consigo fazer uma identificação clara de qual crime o indivíduo cometeu, se foi receptação ou se foi um furto, por exemplo. Se aquele indivíduo ele é autor do furto ou autor da receptação, eu não posso denunciar o indivíduo pelo furto e aí, ou se não for aceito ou for desclassificado, enfim, eu utilizar uma imputação alternativa denunciando ele por receptação. Mais ou menos assim. Denuncio o indivíduo por furto ou, caso não seja esse o entendimento, denuncio por receptação. Isso não pode, porque isso fere o direito de defesa. Isso fere o direito de ampla defesa. E isso é vedado, galera. Rol de testemunha, galera, depende do rito adotado. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó. O rito comum ordinário são, isso aqui a gente vai ver nas nossas próximas aulas também, são 8 testemunhas por fato, tá, galera? Por fato, tá? E no rito comum sumário, são 5, galera, testemunhas por fato. E aí a gente tem que prestar atenção nisso. E aí que eu falei para vocês aqui, ó, do prazo, ó, 5 dias réu preso e 15 dias réu solto. Olha aqui, ó, cumulando com os artigos 41 e 319 do CPP. Galera, dessa forma a gente encerra essa nossa primeira aula introdutória sobre processo penal. Passamos pelo inquérito policial, falamos sobre ação penal, qual é a classificação da ação penal e os princípios da ação penal. E agora eu volto com vocês no segundo bloco para a resolução de questões. Então, até o próximo bloco. Valeu, galera!